Boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não se esquecendo de assinar, de se inscrever, acionar o sininho, compartilhar, seja o pessoal do agronegócio, das lojistas, pessoal comum, o pessoal da agricultura, e compartilhe e vão se espalhando os nossos vídeos. Já estamos com quase 31 mil, vamos ver se a gente chega hoje ou amanhã. Lembrando que esse é o vídeo do Nordeste, tem o do Centro-Oeste, Sudeste e Norte, tem o vídeo do Cone Sul. Para quem precisa ver ou curiosidade sobre a parte de Laninha, El Ninho, é o do Cone Sul. Alguma coisa também de loja, a gente fica marcando alguma informação, alguma dica. E os outros, esse vídeo, no geral, né, essas regiões do país, nós fazemos no domingo, ontem, hoje, segunda e depois na quinta. E o Peter faz segunda, quarta e sexta. Então vamos agora ao que já aconteceu. Isso aqui é a chuva acumulada de hoje até o dia 15, ou seja, os primeiros 15 dias do mês de março. Praticamente quase o Nordeste inteiro com pouca chuva. Ele não pega aqueles detalhes assim bem pontuais. Nós tivemos várias informações de chuvas fortes aqui no Pará, no Ceará, alguns locais até com mais de 200 milímetros de chuva, outros locais com 150, 90, deu algum transtorno pontual, isso ele não consegue pegar, ele pega no geral, e no geral não choveu muito. Pelas anomalias, a gente percebe aqui como é que está a situação no geral, não pontual. No geral, o Nordeste praticamente inteiro de normal a abaixo da média. Aqui a temperatura também. Nas primeiras quinzenas de março nós temos temperaturas de normal acima da média no Nordeste, ou seja, está um final de verão mais quente do que deveria. E agora vamos mostrar a imagem do satélite. Na imagem satélite a gente vê áreas de nuvens, esse vermelho mais intenso, onde tem nuvens e provável chuva e trovada. Pega aqui a parte norte do Piauí, alguns pontos do norte do Ceará. Aqui nessa região de tarde teve algumas áreas de chuva forte, já não pega mais na imagem satélite, mas eu acompanhei hoje de tarde, a região aqui deu umas pancadas boas de chuva, alguma coisinha aqui no sertão da Paraíba e aqui no Maranhão, e pega essa faixa aqui de Tocantins, Goiás e Minas. Maior parte do Nordeste com tempo seco. Vindo aqui para o radar a gente vê que a Bahia, boa parte da Bahia está sem chuva. Se tiver alguma coisa pontual aqui ao sul de Feira de Santana, começa a aparecer alguma chuvinha aqui próximo a Juazeiro, Petrolina, nessa região aqui, coisinha pouca. E aí quando a gente vai subindo, e tem aqui também, aqui em Brasília, a região do Distrito Federal, o extremo noroeste de Minas também, algumas pancadas. Mas o mais interessante está sendo aqui hoje no Rio Grande do Norte, que nem a gente tinha falado ali, toda essa região aqui do Rio Grande do Norte está tendo chuva e trovada no decorrer de hoje. Acredito que tenha dado até algumas trovadas fortes. Vamos aqui ampliar aqui um pouco mais o mapa. Aqui, ó, abaixo de Currais Novos, chuva forte, teve agora há pouco. Aqui Santa Cruz, a região aqui também de Açu, Afonso Bezerra, toda essa região aqui está tendo pancadas de chuva bem significativa nesse final de tarde. Bem nessa região aqui, um pouco abaixo de Currais Novos, teve chuva forte agora por volta das 7, 8 horas da noite. Também algumas áreas de chuva aqui, o Limoeiro do Norte, que tanto tem me perguntado, está tendo alguma chuva por perto, não bem em cima do Limoeiro, mas na região entre Morada Nova, Limoeiro do Norte, no Ceará, está tendo algumas pancadas de chuva. Aqui também, nessa parte de divisa do Ceará com o Piauí, entre Castelo do Piauí, indo aqui mais para o sul, está tendo algumas pancadas de chuva bem significativas até. Pega aqui a região ao sul entre Santa Quitéria e Nova Russas, entre Sobral e Santa Quitéria também está tendo algumas pancadas de chuva. Aqui nessa parte do centro-norte do Piauí, algumas pancadas de chuva. Choveu forte de ontem para hoje aqui em São Luís, ainda pode ser que ainda dê alguma pancada forte na área metropolitana, em alguns pontos aqui do Maranhão. Mas o Rio Grande do Norte, parte do Piauí, o leste do Piauí, Ceará e o Rio Grande, principalmente o Rio Grande do Norte, é que teve uma situação melhor de chuva, até mesmo aqui na divisa com a Paraíba, na parte aqui do início do sertão da Paraíba também teve algumas pancadas boas de chuva. Não é o ideal, mas já começa a ajudar. De hoje para amanhã nós vamos ter o quê?
Continuam essas pancadas de chuva pegando aqui entre o norte do Maranhão como um todo, mas principalmente a parte norte do Maranhão, centro-norte do Piauí. O Ceará em vários pontos, pode ter alguma chuva forte no sul do Ceará. Tivemos notícias de alguns açudes que romperam. Tem locais do Ceará que choveu bem, tem locais do Ceará que choveu pouco. Está bem bagunçado a distribuição da chuva. Assim como no Rio Grande do Norte hoje, está dando algumas pancadas de chuva e amanhã também. Então, esses 1, 2, 3, 4, esses 4 estados aqui do Nordeste estão tendo uma situação um pouquinho melhor de chuva entre a noite de hoje e decorrer dessa terça-feira. Pouca chuva aqui na parte leste da Paraíba, no sertão da Paraíba, chuvas bem irregulares. No Pernambuco, entre o Agreste, Zona da Mata e Litoral, alguma chuvinha bem fraca, isolada, e praticamente nada no sertão. Essa área de cinza, branco, ou não tem chuva ou é chuva muito, muito isolada. Continua também não muito bom no litoral da Bahia, um pouquinho de nada melhor aqui na parte sul. No sul, sudoeste da Bahia, até aqui, praticamente toda a divisa com Minas, até a divisa aqui com Goiás, tudo com tempo seco. Se tiver chuva nessa região aqui entre o norte de Minas e aqui o centro-sul da Bahia, serão chuvas muito isoladas, com tendência a não ter de hoje para amanhã. No extremo oeste e noroeste da Bahia, algumas pancadas isoladas, ou agora à noite, ou amanhã à tarde e noite, podendo falhar. Mas boa parte da Bahia está tendo pancadas muito, muito, muito isoladas. Então, a região aqui de Irecê, toda essa área aqui de Irecê em direção ao norte da Bahia também, outro pontinho com alguma chuva, se tiver. Alagoas, quer dizer, Sergipe, Alagoas continua com pouco ou nenhuma chuva, mais nuvens do que chuva. Infelizmente, continua ruim para a região. No extremo nordeste e norte do Alagoas, alguma pancada isolada se estendendo aqui até o Rio Grande do Norte. Então, Rio Grande do Norte, Ceará, centro-norte do Piauí e centro-norte do Maranhão, alguns pontos aqui do sul do Maranhão, é onde tem algumas pancadas melhores de chuva e trovada entre hoje à noite e amanhã. Aqui o sul do Maranhão, o sul do Piauí, é mais nuvens do que chuva, pegando aqui todo esse pontinho aqui do extremo oeste da Bahia, sudoeste e sul do Piauí e centro-sul do Maranhão, Tocantins e a região de Goiás, é onde pode ter algumas pancadas isoladas de chuva, mas é mais nuvens do que chuva nessas áreas. E a tendência é que a gente tem o quê? Alguma possibilidade de novo, pequena, mas tem, de alguma chuva forte aqui na região metropolitana de São Luís. Aqui também na região aqui do norte do Piauí, de repente algumas pancadas, e não se descarta entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, eventualmente alguma pancada forte isolada. Já de hoje até quinta-feira, ou seja, quarta e quinta, tu vê que aumenta a intensidade da chuva entre o Rio Grande do Norte, boa parte do Ceará, boa parte do centro-norte do Piauí, boa parte do Maranhão, inclusive a parte sul. Melhora um pouco as pancadas de chuva aqui no centro-sul, sudoeste do Piauí, Tocantins, o Goiás. Pouca coisa melhora aqui no extremo oeste da Bahia, principalmente na divisa com Tocantins. Nessa grande área aqui da Bahia, não vou dizer que não melhorou, pelo menos aparece um pouquinho de chuva, quem sabe alguma pancada isolada entre quarta ou quinta-feira, aqui na região de Irecê, Chapada Diamantina, um pouquinho mais aqui na parte próxima do norte da Bahia, melhora um pouquinho aqui no litoral, quem sabe aqui na região do sudoeste e sul da Bahia, algumas pancadas isoladas para dar um pequeno alívio para o pessoal do cacau, pastagem, algumas lavouras. Continua muito ruim em boa parte da divisa com Minas, todo o sul, sudoeste e oeste da Bahia, essa parte aqui mais do sul do mapa, continua ruim. O sul da Bahia tem um pouquinho mais de chuva na direção de Ilhéus para baixo. O Ceará, ou Alagoas não, Sergipe, pode ter algumas pancadas bem isoladas, não resolve, mas é melhor 2, 3, 4 milímetros do que nada. De repente uma ou outra pancada pode aparecer aqui na região de Feira de Santana também, uma ou outra pancada isolada, não dá para descartar. A região de Juazeiro, essa área aqui, pode ter uma ou outra pancadinha bem isolada, melhora um pouquinho de nada nessa parte da divisa aqui com o Piauí. O Pernambuco pode ter algumas pancadas mais fortes aqui no semiárido, no pernambucano, mas é muito irregular. Pode ter, de repente, 50, 100 milímetros no canto e andou 5, 10 quilômetros, não dá uma gota d'água. Novamente, boa parte dessa área central do Pernambuco continua com pouco ou nenhuma chuva. A Paraíba um pouquinho melhor
nessa parte oeste e leste da Paraíba. A área central também, assim como Pernambuco, é chuva muito irregular se tiver. O Rio Grande do Norte dá uma melhorada, principalmente a metade oeste, em direção ao Ceará, até o leste do Ceará, que estava tão ruim de chuva, quem sabe deu uma melhorada agora nessa quarta e quinta-feira, e mesmo de hoje para amanhã, e quarta e quinta. Então, uma boa melhorada entre o norte do Maranhão, centro-norte do Piauí, inclusive Teresina, aqui a região do Ceará, inclusive umas boas pancadas em Fortaleza, e aqui a região do Rio Grande do Norte. Até o sul do Ceará e a divisa aqui com Pernambuco e Paraíba pode sobrar alguma coisinha. Aqui os próximos 10 dias, dá para ver que a chuva até melhora um pouquinho de nada nessa faixa aqui do centro da Paraíba, pegando a área central do semiárido e começo do agreste de Pernambuco, a parte é mais árida do Sergipe, do Alagoas e Sergipe, melhora um pouquinho, pegando aqui toda a faixa central da Bahia e Minas. Nessa faixa aqui onde tem menos chuva. Infelizmente aqui o sul, sudoeste da Bahia continua devendo a chuva. Melhora um pouquinho aqui no noroeste. Para o pessoal ter uma ideia, os tons de verdes é pouca chuva. Os tons de azul é chuva fraca, moderada. Os tons desse tom aqui seria o que? Um laranja claro em direção ao vermelho, é chuva moderada querendo ser forte. E onde tem vermelho é chuva moderada forte, e onde tem esse tom marrom aqui é chuva forte. Dá para ver que está indicando bons volumes de chuva para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, o sertão da Paraíba, partes do sertão de Pernambuco começa a melhorar a chuva, o extremo norte da Bahia, pegando aqui a região de Juazeiro, começa a dar sinais de melhora. Tudo isso está indicativo para a semana que vem. Entre esse fim de semana ou mais provavelmente semana que vem, começa a melhorar a chuva aqui no litoral, de toda a região do Nordeste, melhora aqui para a área do Cacau, nessa parte aqui mais ao sul da Bahia, nessa área aqui não é tão bom, e nessa região faixa central da Bahia continua devendo. Um pouquinho de melhora aqui na região de Irecê e melhora aqui na divisa com Pernambuco e divisa aqui com o Piauí. E todo o Maranhão, Tocantins e Goiás, uma situação boa. A anomalia nesse período, essa parte chove menos que o normal, aqui tu vê, está indicando pouca chuva, mas é o que está dentro da média, que não é muita chuva nessa época do ano. Fica um pouco mais acima na parte do sertão de Pernambuco, dá uma melhorada aqui entre Alagoas e Sergipe, apesar de pouca chuva, mas chove menos, chove pouco nessa época do ano, pela climatologia. E dá uma melhorada em toda essa parte aqui do Nordeste, Maranhão, boa parte do Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, partes de Pernambuco, só essa parte central de Pernambuco e o oeste de Alagoas, Sergipe e essa parte da Bahia que fica de normal a um pouco abaixo do normal. Não é uma época que chove muito, então qualquer desviozinho já muda um pouco o quadro. E nessa área aqui chove bem. Então vamos ter principalmente Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e um pouquinho a Paraíba, uma melhora nos próximos 10 dias. E agora o sul do Piauí, se tiver na colheita, tudo bem, ajuda. Agora se tiver com cultura ainda em andamento, vai fazer falta. Aqui no Tocantins e Goiás, melhora para a parte da colheita e alguma coisa de plantio de outra cultura. Aqui na parte centro-oeste da Bahia, para quem tiver cultura em enchimento de grão, vai faltar chuva. Tomara que, apesar de abaixo da média, não seja com um espaço tão grande entre uma chuva e outra, porque às vezes é abaixo da média, mas pode chover a cada 5, 10 dias. Mesmo sendo abaixo da média, é melhor do que tu ter um volume aqui, por exemplo, acima da média, chove uma semana e depois fica 3 semanas sem chover. Também tem esse detalhe, isso aqui ele não indica a distribuição da chuva, só volume. Aqui a chuva para 15 dias, tu vê que melhora mais um pouquinho aqui nessa região aqui. O litoral também começa a ter chuva mais significativa. O tom verde é pouca chuva, o tom azul é fraca, querendo ser quase o normal a chuva. Aqui, por exemplo, acima de 20 milímetros, aqui acima de 30, aqui acima de 20, aqui abaixo de 20. Nessa região aqui já se aproxima dos 50 a 100 milímetros. Aqui nessa área aqui passa dos 100, 150 milímetros. Aqui praticamente todo o Ceará acima de 80 a 140 milímetros. O Rio Grande do Norte de 70 a 100, Paraíba também de 50 até mais de 100 milímetros. Pernambuco começa a melhorar aqui na área central do semiárido, melhora um pouco mais na parte oeste e começa a aparecer um pouco de chuva também aqui entre Alagoas e Sergipe, um pouquinho menos nessa parte, mas de maneira geral
nas áreas em que menos chove, a estimativa para 15 dias é em torno de 10 a 15 milímetros por aqui. Ou seja, a segunda quinzena de março e o começo de abril já começa a indicar uma pequena melhora para o Nordeste, principalmente essa região aqui. Como é que fica a anomalia nesses 15 dias? Acima da média em toda essa grande região aqui do Nordeste, abaixo da média nessa área aqui. Tu vê que aqui vai ficar da média um pouquinho acima. Aqui nessa área da Bahia continua ruim. Agora o pior estado do Nordeste está sendo a Bahia. Começa a melhorar em Alagoas e Sergipe, mas continua ruim em boa parte da Bahia, principalmente a metade oeste e divisa com Minas Gerais. A região de Irecê, apesar de abaixo da média, dá uma pequena melhorada, mas ainda longe do ideal. Nessas áreas aqui, quem não plantou, primeiro espere o solo ficar mais úmido, ter uma garantia de pelo menos que a semente saia numa condição melhor. E depois sim, aí inicia o plantio, porque se ficar esperando a condição boa, no final tu nunca vai plantar, tem que arriscar também. Nessa área aqui pode ter até algum transtorno pontual entre o Rio Grande do Norte, parte da Paraíba, Ceará, centro-norte do Piauí e a parte do Maranhão. Não dá para descartar algum evento significativo pontual de chuva. Aqui é anomalia para todo o mês de final de segunda quinzena de março e todo o mês de abril. Tu vê que finalmente parece que a tendência está começando a mudar, indicando uma melhora da chuva em toda essa parte aqui da Bahia, pegando litoral, melhora aqui no Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, boa parte do Rio Grande do Norte, boa parte do Ceará, boa parte do Piauí, boa parte do Maranhão. Continua ruim a parte oeste da Bahia e todo o norte e noroeste de Minas. Melhora um pouquinho aqui no extremo nordeste de Minas e sul da Bahia também. Nessa área aqui começa a se aproximar, a entrar um pouco mais cedo a estação seca, que pega aqui o extremo oeste da Bahia, Tocantins e Goiás, já vai começando realmente a reduzir a chuva de fim de abril para frente. E aqui dá uma melhorada boa. Vamos torcer para que na quinta-feira esse mapa não mude muito. Então, a princípio, está vindo um alento para o nordestino no geral. Tomara que realmente mantenha. Aqui está indicando chuva abaixo do normal, mas tem chuva. Para ter uma ideia, os volumes de chuva nessa área aqui podem passar de 200 a 400 milímetros em 40 dias. 46 dias. Aqui a temperatura para amanhã. Friozinho nas áreas altas do Ceará, Paraíba, Pernambuco, principalmente aqui a Bahia. Nessa região aqui pode ter mínimas de 13 a 18 graus. E nas áreas que não são tradicionalmente quentes, frias, vai ter aquela mínima normal de 23 a 27 graus. Todas as capitais do Nordeste com mínimas entre 24 e 27 graus. Aquele calor constante típico da região. E à tarde o calorão domina mais essa área aqui, principalmente aqui onde fica mais seco, fica mais quente, mas deu uma reduzida. De 34 a 38 graus, deu uma reduzida aí de 1, 2 graus. Nas outras áreas, em média, de 28 a 32 graus. Nas capitais, de 29 a 32 graus. Vai reduzindo esse calor nos próximos dias. Nos próximos 10 dias, está indicando chuvas a temperaturas abaixo do normal. Isso aqui já indica provavelmente nublado e com provável chuva. É um bom indicativo a temperatura. Aonde está quente não é necessariamente seco, às vezes é só muito nublado. Mas aqui com certeza é por causa da diminuição da chuva. Aqui os próximos 46 dias. Também a temperatura mantém de normal abaixo da média nessa grande área aqui, significa mais nuvens e provavelmente mais chuva. Quando a gente fala abaixo do normal no Nordeste, tirando as áreas altas, não é frio, é menos quente. Então, tirando aqui a parte de serra do Ceará, da Paraíba, Pernambuco e aqui essa parte da Bahia, é onde que realmente faz frio no Nordeste. O pessoal se engana, mas tem áreas aqui da Bahia, dessa Chapada da Serra da Diamantina, Chapada Diamantina, aqui Feira de Santana, nas áreas acima de 1000 metros, que até geada tem. Não é frequente, são poucos dias por ano, mas tem. Essa região aqui da Chapada Diamantina e da Vitória e Conquista não chega a ser raro, tem mínimas entre 0 e 5 graus. É a região mais fria do Nordeste, pela latitude, né, está mais ao sul, é aqui a área da Bahia. Garanhuns, às vezes até baixa de 10, 11 graus. Assim como também algumas áreas de serra aqui da Paraíba e aqui do Rio Grande do Norte, mínimas entre 10 e 15, não são raros de acontecer. Para vocês é bastante frio, para nós é temperatura de verão. Então vamos ter uma situação de tempo um pouco mais agradável nos próximos 46 dias em termos de temperatura.
Então, boas notícias para o Nordeste, não dá para dizer. Melhorou mais um pouco o mapa de quinta-feira passada para essa segunda. Vamos ver na próxima quinta-feira como é que vai ser a projeção para os próximos 46 dias. A chuva está começando a voltar. Não é para todo mundo. Alguns a chuva vem, outros ela demora mais um pouco. Para quem está pensando em plantar e está muito seco, espera primeiro dar uma boa chuva, para depois iniciar o plantio. Para quem tem pastagem e gado, torcer para que pelo menos comece a ter algumas pancadas, que daí a pastagem se recupera rapidamente. Para o pessoal ali do Alagoas e Sergipe, que tem citros e outras culturas, cana-de-açúcar, começa a acender uma luzinha no final do túnel. Não sei se para alguns vai ser um pouco tarde, mas talvez ainda consiga recuperar um pouco parte do prejuízo. A região que preocupa mais continua sendo o sul, sudoeste da Bahia e a partes do oeste da Bahia, toda ao longo da divisa com Minas Gerais. Ali realmente a situação, pelas projeções, não é muito boa. Então sempre o pessoal analisa, o pessoal pergunta muito, como é que vai ser o tempo em Jequitinhonha, em Juazeiro, em, sei lá, em Serra Fita, Serra Talhada, seja o que for. Olhe no mapa. No mapa vocês se localizam, veem pelas cores, como eu já falei em todos os mapas, o que significa mais ou menos cada cor, e aí vocês veem se a cidade de vocês está numa situação favorável ou não para a chuva, mais chuva, menos chuva, mais quente, menos quente. Perguntas também a gente responde no vídeo, nos comentários. Vocês podem ver que todos os comentários a gente olhou um por um. Quando não responde é porque ou já respondeu lá atrás, ou lá na frente, ou no próprio vídeo. Que também, senão, não tem como, né? São mais de 200 perguntas, tu vai, vamos dizer assim, entre aspas, perder um bom tempão. Então, o vídeo já serve para esclarecer. Então, a gente vai respondendo, aceitando algumas sugestões. Algumas são possíveis de fazer, outras ainda não, por causa do ritmo do nosso serviço. Então, agradecer a esse tempo todo. Lembrar aqui do canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, se inscrever. Recomendar para o pessoal da área de lavoura, a área do comércio, do CDL, as cooperativas, para o CDL, para o pessoal ali da Vitória da Conquista, que é uma região fria, para a Serra de Pernambuco, para a região de Serra da Paraíba, do Ceará, vai ter alguns dias de friozinho, talvez mais forte, ao longo do inverno, ali de junho, julho e agosto, que de repente ajude um pouco o pessoal do vestuário. Mas sempre lembrando, a pandemia é o principal empecilho para o comércio em geral. Qualquer planejamento tem que levar em conta a falta de dinheiro que está nesse país todo. E vamos respeitar as regras da boa, vamos dizer assim, sanidade nessa doença. Lavar as mãos, usar a máscara e evitar aglomeração o máximo que for possível. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na quinta-feira.